Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Camundongo Medroso. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado, com medo do gato. Um mágico teve pena dele e o transformou em gato. Mas aí ele ficou com medo do cão. Por isso o mágico o transformou em cão. Então ele começou a temer a pantera. E o mágico o transformou em pantera. Foi quando ele se encheu de medo do caçador. A essas alturas o mágico desistiu. Transformou em camundongo novamente e disse: nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. E isso serve para todos nós, né? Todos nós vivemos insatisfeitos. Tudo aquilo que a gente tem, que a gente conquista é pouco. A gente está sempre querendo mais e com menos esforço possível. A gente está sempre chorando, pedindo inclusive para Deus, né? O mágico aqui, ele nada mais é do que a figura do nosso Criador. A gente fica pedindo para mudar, a gente fica implorando para que Ele nos ajude, porque a gente tem medo de uma série de coisas. Mas por mais que Ele nos incentive, por mais que Ele nos dê coragem, a gente continua se colocando numa posição inferior. E aí chega um dado momento que Ele fala, então agora você vai ficar na posição que você se coloca, não na posição que eu quero que você fique. Nós temos todos os dias oportunidade de desenvolver, de crescer, de evoluir, mas a gente está sempre arrumando algum obstáculo para que a gente não evolua. Sempre tem uma desculpa. Tudo que vem na nossa mão a gente acha que não é capaz. Tem pessoas que é assim. Que tudo que dá na mão dela, ela fala assim, eu acho que eu não consigo fazer isso não. Já viram pessoas em repartição pública, quando está iniciando o trabalho? Passou no concurso como qualquer outro ali. Mas no primeiro dia de trabalho ele fica acuado no canto, aí tudo que manda ele fazer, ele fica perguntando 1000 vezes, né? Antes de realizar aquela tarefa, aquela insegurança da pessoa vai fazer ele ficar naquela cadeirinha ali até o último dia na aposentadoria dele. Ele não vai crescer se ele continuar assim, inseguro, com medo. Tem uma frase popular que fala assim, tá com medo de fazer? Mas vai com medo mesmo. Ou seja, encara, enfrenta, tenta. A gente não faz isso. Quando a gente vê um obstáculo, a primeira coisa que a gente faz, eu não vou conseguir. Deus zica. Né? Essas palavras têm poder. A gente acredita que aquilo é maior do que nós. E na verdade, tudo que vem para a gente transpor, para a gente passar, são testes que a gente precisa aprender a lidar com eles para ir para o outro grau, outro degrau. A nossa evolução depende disso, que a gente enfrente os nossos medos. Gente, quando me deram a notícia da poliomielite, eu confesso, até então eu fiz tantas coisas doidas assim na minha vida, né? Eu nunca tive medo, pânico, não. Já tive aquele medo normal, né? Aquele receio, aquela insegurança. Mas, como a frase dizia, né? Vai com medo mesmo, eu sempre fui com medo mesmo. Mas quando falaram para mim da poliomielite, eu falei, gente do céu, e agora? Eu vou ficar numa cadeira de roda? Meu pânico, meu medo maior de todos é ir para uma cadeira de roda. Sabe por quê? Eu vejo pessoas com prótese nas pernas, nos braços, eu vejo pessoas com cadeira de roda que conseguem passar pelas suas provas. Mas eu me acovardo demais diante de uma cadeira. Eu fico com um receio danado de sentar nela e não conseguir fazer mais nada. Porque eu fui o tipo da pessoa que sempre fez muitas coisas ao mesmo tempo. A poliomielite me fez centrar uma coisa de cada vez, devagarinho, né? E aí, de repente, vinha a ideia de que eu vou para uma cadeira de roda e que eu não vou conseguir fazer as coisas. Aí eu sentei na frente do médico e falei para ele assim, eu vou para a cadeira de roda? Ele falou assim, ué, eu não falei isso, eu falei que você tem poliomielite. Eu falei, então, mas miosite dá a entender poliomielite, né? Eu fazia confusão.
Ele falou assim, não, hoje tem tratamento, né? Existe a probabilidade de você morrer como qualquer outra pessoa. Aí eu fui na Google e a Google tava lá. Quem tem poliomielite vive 5 anos. Eu já estava 3 anos e meio com ela na época. Falei assim, eu só vou ter mais 1 ano e meio de vida. Ele falou, uai, você não acredita em Deus? Que ele mesmo, meu médico, não acredita, né? Ele falou, você não acredita em Deus? Continue acreditando nele. É ele que vai determinar se você vai morrer ou não, não sou eu, não é a sua doença. Calma. Aí eu falei, verdade, né? Eu tô colocando o carro na frente dos bois e tal. E é isso. A gente primeiro joga o medo, aquele pânico na frente. Como se a gente não fosse transpor, como se a gente não fosse capaz de passar por aquilo. E nós somos capazes. Aí hoje eu vejo que vai fazer 9 anos que eu tô com essa doença. Para quem tinha que ter morrido aos 5 anos com ela. Não é que eu sou maravilhosa, que eu sou super, não. Mas é que com medo mesmo, eu continuo enfrentando. Eu não deixo o medo ser maior do que eu. E eu não luto contra a doença. Eu luto junto com ela. Eu vou entendendo o que ela quer de mim e vou fazendo o jogo dela. Sabe quando o marido e a mulher quer ir na casa de uma amiga, mas para não ficar mal com o marido, ela faz todos os gostos do marido ali, ela faz um jantar especial, ela agrada o marido, ela dá beijinho, né? Amaciando a carne para ela poder dar uma ida até a casa da amiga. É mais ou menos isso que eu faço com a poliomielite. Eu trato ela bem, para que ela também me trate bem. Quando a gente quer enfrentar alguma situação, lógico, vai dar uma insegurança, né? A primeira vez, ou você nunca passou por isso. Mas a gente não pode deixar esse medo crescer, esse medo dominar, ao ponto da gente não dar o passo adiante. Pelo contrário, use esse medo como se fosse um sinalzinho de alerta, que você fica mais atento, que você vai prestar mais atenção nos passos que você tem que dar, vai ficar mais vigilante. Aí vem aquela frase de Jesus, né? Orai, vigiai. E pode ter certeza que nesses passos, tratando bem aquilo que você agora naquele momento está sentindo medo, enfrentando ele, não batendo de frente, mas amaciando a carne para que você passe por esse problema. Não coloque na sua cabeça que o problema sempre vai ser maior que você, porque não é. É que nem o aluno quando vai fazer as continhas de divisão. Enquanto ele está fazendo subtração, adição, enquanto ele está fazendo até a multiplicação, o aluno vai bem, porque a multiplicação nada mais é do que pegar a adição e jogá-la dentro da multiplicação. Então até aí a criança consegue entender perfeitamente bem. Mas quando chega na divisão, a criança olha para aquelas continhas, quando ela olha para aquela chavezinha, ela fala, meu Deus do céu, professora, eu não sei fazer isso. É a primeira coisa que a criança faz. E alguns até choram, porque para ela é um bicho de 7 cabeças. E uma vez eu escutei uma professora falar, né, ela era de 4º ano, ela era aquela pessoa, não, 4º ano, ela era de 5º ano, ela sempre pegava 5º ano, e um dia ela chegou no meio da gente lá, ela falou assim, essas crianças são tão besta, mas dando risada, não no sentido de denegrir a criança, né, de rebaixar a criança. Essas crianças são tão bestas que elas não percebem que dentro da divisão tem as 4 operações. Dentro da divisão, você vai fazer subtração, você vai fazer adição, você vai fazer a multiplicação. Então, se elas percebessem isso, elas não teriam tanto medo da divisão, porque já é coisa que elas entendem. Só tem que colocar ali naquela continha, aquela continha era completa, ela tem as 4 operações. E aquilo não saiu da minha cabeça. Toda vez que eu ia falar de divisão com minhas crianças, eu repassava essa ideia que ela tinha. Não de fazer um monstro da divisão, mas de falar para as crianças, gente, isso aqui é o que vocês já aprenderam, vocês já sabem fazer adição, já sabem fazer subtração, vocês já sabem fazer multiplicação, tá aqui dentro dessa conta. Não tem muito, ela só está juntando as 4 num lugar só, em vez de fazer tudo separadinho. E as crianças entendiam essa fala e não ficavam com tanto medo. Lógico, dificuldade eles iam ter de qualquer forma, mas não iam ter medo de achar que aquilo era maior do que a possibilidade deles, de achar que eles não eram capazes de fazer. Então, a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pode utilizar maneiras da nossa vivência que alivie a tensão do próximo. A gente pode servir de exemplo, a gente pode buscar amenizar
a vida do outro em termos de sofrimento, em termos de dificuldades que eles vão ter, a gente pode fazer isso. O professor não precisa ser aquele cara que está ali para massacrar a criança, né? Não, eu tô aqui para dificultar a vida de vocês. Eu escutei professor de matemática uma vez falar isso. Eu não tô aqui para facilitar a vida de vocês, eu tô aqui para dificultar. Essa fala do professor de matemática, na época, era na 5ª série que eu tava, entrou na minha mente de tal forma que para mim a matemática é a coisa mais complicada do mundo. Quando alguém vem falar para mim de fórmula de Bhaskara, quando vem falar de raiz quadrada, gente, eu quero correr. Porque aquilo ficou. Ah, Patrícia, mas você já é uma adulta, você não conseguiu tirar isso da cabeça? Não, não consegui. Ficou, que a matemática é para complicar a vida da gente. Porque aquele cara falou com tanta convicção que eu peguei aquilo para mim. Então nós podemos tanto facilitar a vida das pessoas como a gente pode complicar. A gente pode se complicar diante daquilo que a gente ouve e guarda. E a gente pode também descomplicar. Então o professor está ali para mediar o conteúdo até o aluno. Ele não está ali para dificultar a vida do aluno, ele está ali para simplificar. Então tanto o professor como os alunos precisam aprender a passar pelos seus desafios da melhor maneira possível, de preferência com bom ânimo, com bom humor. Depois eu peguei um professor que tudo para ele virava piada. A aula inteira ele ensinava a equação e dando risada e fazendo todo mundo dar risada. Esse professor fez com que a matemática ficasse mais leve para mim. Mas o trauma foi tão grande lá atrás que nem ele conseguiu tirar de mim aquela ânsia, né? Aquela ansiedade que eu fico cada vez que eu vejo continha para resolver. Mas era excelente professor. Diminuiu demais a carga pesada que eu achava que a matemática trazia. Então, o que nós temos que fazer? Os problemas estão aí para serem resolvidos, seja em conteúdos dentro da escola para as crianças, eles estão aí para desafiar a gente, não é para complicar a vida da gente, e nós não podemos nos colocar sempre menor do que o problema, pelo contrário, se ele aparece é porque a gente tem condições de resolver. E isso serve na nossa vida, no nosso dia a dia, serve nas atividades escolares professor, e atividades e alunos em relação às atividades e professor. Nós temos que deixar bem claro que os desafios não são para complicar, mas sim para a gente passar essa fase, né, como se fosse uma fase de videogame, e ir para a próxima, que também não vai ser fácil, mas que vai ser prazerosa. No final das contas, quando a gente consegue passar por cima das adversidades, que a gente consegue aprender com elas, é uma satisfação muito grande. E até porque você vai servir de exemplo para outros depois. Ninguém aprende para ficar só para você. A gente sempre vai servir para alguém depois.